Livro de Atos, capítulo 1. Aleluia. Então, a partir do verso 1 diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Queridos, mas faça uma oração consciente, uma oração como você nunca fez. Faça uma oração dizendo para que o Senhor fale com você, de fato, que você quer ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Faça essa oração com sinceridade no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Te damos graças, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos para ouvir a sua palavra, para receber as instruções do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nós abrimos o nosso coração e desejamos, Pai, porque nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Portanto, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui e nós queremos, de fato, ouvir as instruções do Senhor, Pai. Nós te pedimos no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Pai, eu oro também e peço que o Senhor me conceda graça para que eu possa transmitir a sua palavra. E que o teu Espírito possa ungir as palavras ao sair da minha boca, pois Ele é o mestre. Enquanto eu falo, o teu Espírito possa ensinar e ministrar os corações do teu povo, da sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê nisso, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nós vemos esse relato. Eu acho interessante que o livro de o livro de Atos, ele é exatamente escrito depois dos evangelhos. Por que isso? Isso tem tudo a ver, né? Tudo a ver, mas eu quero dar um pano de fundo para você, eu quero relatar algumas coisas aqui sobre o conteúdo do livro de Atos, não é? Então, Atos é uma sequência da vida de Cristo nos evangelhos, registrando a disseminação do cristianismo desde Jerusalém até Roma. É a iniciação da grande comissão de Jesus para formar discípulos de todas as nações, como está relatado lá, escrito em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Então, mas o versículo chave do livro de Atos é o capítulo 1, versículo 8. Por quê? Pois nele prediz o derramamento do Espírito Santo, concedendo poder à igreja para terminar o que Jesus, o Filho de Deus, começou a fazer e a ensinar. Nós vimos aqui bem no início do livro, né? Lucas, ele escrevendo a Teófilo, ele disse: escrevi o primeiro livro. O que ele estava falando do primeiro livro? O livro que intitula o nome dele mesmo, que leva o nome do próprio evangelista, que é Lucas.
Ele disse: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Diga, começou a fazer. E a ensinar. Você percebe que Lucas, ele disse que Jesus, ele começou a fazer e a ensinar. Ele relata todas essas coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele disse, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, a estes, ele também apareceu com provas incontestáveis. A Bíblia diz que ele manifestou para ele com provas incontestáveis. Não tinha como eles ou ninguém dizer que Jesus não havia ressuscitado. Mas, querido, qual era o objetivo, qual era o propósito do livro de Atos? Então, a chave para o objetivo de Atos está no primeiro versículo, em que Lucas implica que o livro é uma continuação do Evangelho, que intitula o seu nome. O Evangelho diz o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E Atos relata o que o Senhor ressuscitado continua a fazer e a ensinar pelo Espírito Santo através de mim e de você. Então isso aqui é muito interessante porque o livro de Atos ele é escrito pós os evangelhos. Quando termina de relatar os evangelhos, então ele vem exatamente nesse ponto, porque é a partir daqui, depois que os evangelhos foi escrito que narra toda a vida e o ministério de Jesus, agora Jesus ele apresenta para os discípulos falando a respeito, depois da sua ressurreição, eles fazem uma pergunta para Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele manifestou, ele ficou durante 40 dias aparecendo para os discípulos e dando mandamentos pelo Espírito àqueles discípulos. E o texto diz, irmãos, que ele fala algo, que João batizou com água, mas ele disse, mas vós sereis batizados não muito depois desses dias. Ele disse, esperai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Diga, revestido de poder. Então Jesus estava trazendo de novo aquele momento para os discípulos. Aqui em Atos, Lucas está relatando, mas depois que Jesus ele fala isso, querido, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas, e os discípulos, eles estavam ali observando Jesus subindo. Eles veem Jesus subindo, depois de Jesus dar as últimas palavras para eles, e ele agora vai subindo, e a Bíblia diz que uma nuvem o encobriu. Enquanto Jesus subia, eles observam Jesus subindo para o céu, uma nuvem encobre os olhos dos discípulos. E aí a Bíblia diz que 2 homens, ou 2 varões vestidos de branco, se colocam ao lado deles e diz para eles, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Ele vai vir. Então, veja bem que os anjos vêm confirmando uma promessa ou uma palavra que o próprio Jesus, ele vinha constantemente falando para os seus discípulos. E agora os anjos falam para eles, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Mas nessa conversa que Jesus fala com eles a respeito de que eles seriam batizados pelo Espírito Santo, eles receberiam poder, eles fazem uma pergunta muito interessante. Eles disseram para Jesus, perguntaram para Jesus, Senhor, é nesse tempo? Será nesse tempo? Acompanha aí o verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então veja bem, eles fazem essa pergunta. Por que eles fazem essa pergunta? O Senhor está falando que nós vamos receber poder? Então será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus dá uma resposta para eles e diz, olha,
nisso não compete a vocês. Vocês não precisam ficar preocupados concernente a essa questão de quando é que o reino de Israel vai ser restaurado. Não precisa preocupar com isso, mas deixa eu dizer para vocês, eu tenho uma boa notícia para vocês, eu tenho algo melhor para vocês. Ainda que Israel está sendo subjugado, ainda que Israel está debaixo do domínio de Roma, debaixo do império de Roma, queridos, mas Jesus estava dizendo, ainda que isso é real, mas deixa eu dizer para vocês, vocês vão receber poder. Disse, eu tenho algo melhor para vocês, vocês vão receber poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E aí Jesus, ele fala para eles, olha, vocês não precisam ficar preocupados ou pensativos concernente a tempos e estações, ou tempos e épocas. Tempos aqui fala de cronos, e épocas fala de kairos, fala do tempo onde nós vivemos. E Kairos fala do tempo onde Deus vive, que na verdade é a eternidade. Então ele disse, vocês não precisam ficar preocupados com isso. Não é para vocês, não é para que vocês saibam e fiquem preocupados com isso. Mas deixa eu dizer para vocês, enquanto eu vou para o Pai, eu vou mandar o poder para vocês. Vai vir poder para vocês. E aí a Bíblia diz, irmãos, que agora em Atos capítulo 1, versículo 8... quando Jesus fala isso, logo depois quando ele vai ser assunto ao céu, 7 dias depois, cumprindo-se o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, por que 7 dias depois? Pastor, o senhor pode dizer isso com certeza? Eu digo, posso, porque as escrituras, elas se explicam por ela mesma, então nós podemos entender as escrituras por ela mesma, como a Bíblia diz, que Jesus ficou 3 dias no coração da terra, sim ou não? 3 dias. Quando ele ressuscitou, ele permaneceu quantos dias manifestando para os discípulos? 40 dias. 40 mais 3, somando dá 43 dias. E agora quando Jesus é assunto ao céu, 7 dias, a palavra Pentecostes, ela vem de Penta, 50 dias depois da Páscoa. Então isso mostra para a gente, prova pela própria palavra de Deus, pela própria Bíblia, que 7 dias depois, eles estavam todos reunidos no cenáculo. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam lá esperando alguma coisa, eles estavam esperando a promessa do Pai, foi a promessa que havia dito para eles, e eles estavam com grande expectativa, sentados lá para aguardar quando a promessa se cumpriria. E a Bíblia diz que naquele momento, no dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, sabe o que aconteceu? De repente, a Bíblia diz que eles ouviram um som, como de um vento muito forte. A Bíblia fala de um vento impetuoso. Essa palavra impetuoso é um vento muito forte, e que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e foram repartidos entre eles línguas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, sobre todos aqueles que estavam lá, os 120 que estavam reunidos, esperando a promessa do Pai. Todos eles foram cheios desse poder de Deus. Todos eles foram cheios do poder. Agora, queridos, João, ele vai narrar, ou na verdade o que Lucas falou aqui, que todos os milagres, tudo aquilo que ele escreveu, o primeiro livro, narrando todos os milagres, toda a obra que Jesus, ele começou a fazer e a ensinar. Eu quero que você vá em João capítulo 21, verso 25, tudo aquilo que Jesus fez. João, ele escreve no seu livro que Jesus realizou obra tal que João não conseguiu contabilizar tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja bem, João, capítulo 21, versículo 25. Você vai perceber que é o último versículo antes do livro de Atos. Ele diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas,
uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Toda a obra que Jesus realizou, que ele começou a fazer e a ensinar, foi tanta obra, tantas coisas que Jesus fez, obras magníficas, coisas extraordinárias, tudo que ele realizou durante os seus 3 anos e meio, queridos. A Bíblia diz que não caberia no mundo inteiro, se fosse escrito, se fosse relatado em livros, não caberia. Mas deixa eu dizer para você, o próprio Jesus falou, ainda que todas essas obras que ele realizou, que foram obras grandiosas, magníficas, mesmo assim, a Bíblia diz que se você crer, você fará obras iguais a ele, maiores ainda você vai fazer. Veja bem, todas essas obras que João aqui fala, Lucas relatou que ele começou a fazer e a ensinar. João diz que tudo aquilo que ele começou a fazer e a ensinar, foi tantas obras, tantas coisas gloriosas que Jesus fez, que não caberia no mundo, mas Jesus, ele disse, mesmo sabendo que ele fez tudo isso, querido, mas ele disse, se você crer nele, você vai fazer as obras que ele fez e maiores ainda farão. Está registrada lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 12. Projeta isso para a gente, para você ver isso. Se você crer nisso, você fará as mesmas obras e obras maiores você fará. Está escrito na sua Bíblia, sim ou não? Então, por que, e eu costumo pensar, por que o livro de Atos está exatamente depois das narrativas dos evangelhos? Porque agora, querido, porque agora, Deus, ele quer fazer, ou dar continuidade, àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar através de mim e de você. Eu pergunto para você, Deus não poderia fazer tudo sozinho? Ele começou tudo sozinho, a Bíblia diz que ele criou os céus e a terra. Ele criou todo o exército que há neles. Tudo Deus criou pelo poder da sua palavra. Ele criou todas as coisas, colocou em ordem, todo o universo está sustentado pelo poder da palavra de Deus. Eu digo para você, ele poderia ou não terminar tudo aquilo que ele começou a fazer? É claro, mas ele escolheu a mim e a você, para nós dar continuidade a essa obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. Querido, eu não sei se você se empolga com isso, mas deixa eu dizer, um Deus que é todo poderoso, que tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa apenas falando a palavra, ele escolheu a mim e a você, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Deus escolheu a mim e a você para dar continuidade a tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, por que você acha que você tem poder? Por que você acha que Deus colocou poder dentro de você? Por que você acha que Deus deu para você toda a autoridade em Cristo? Toda essa autoridade está no nome de Jesus. Ele deu para você para quê? Ele não deu poder para você, querido, e ele não ungiu para você ser um gerente de banco. Eu tenho certeza que ele não fez isso. Ele deu poder para você, ao qual está registrado em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em você. E é exatamente isso, porque agora, querido, Deus quer dar continuidade ou terminar a obra através de mim e de você. É por isso que a chave do livro de Atos é o capítulo 1, versículo 8. Porque prediz a respeito da promessa, que prediz a respeito do poder que viria sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Agora, sabe, irmãos, que até no mundo, muitas pessoas, eles têm esse desejo de operar ou de manifestar poder. As pessoas que muitas das vezes eles vivem no ocultismo, e eu falei hoje pela manhã, se você dá uma pesquisada, olhar algumas coisas, você vai ver que na África,
os satanistas, os bruxos, eles flutuam diante das pessoas assim, ó, todas as pessoas olhando e eles flutuando. As pessoas têm desejo por esse negócio de poder. Eles querem operar nessas coisas. Você lembra que Elimas, o mágico, lá em Atos capítulo 8, ele disse, olha, me dá esse poder, eu quero esse negócio também. Ele era um mágico, ele era uma celebridade na cidade. Mas agora, quando ele viu aqueles homens serem batizados pelo Espírito Santo, ele viu e ouviu. Significa, irmãos, que esse poder, ele é visível. A gente pode ver esse poder em manifestação. Então, Elimas queria também, me dar esse poder, me dá isso também que eu quero. Ele queria comprar com dinheiro. Então, você vai ver que na África existe muito isso, querido, bruxos, satanistas, às vezes flutuando diante dos olhos das pessoas. Mas Deus deu todo o poder para você. Ele colocou todo esse poder dentro de você. Para quê? Para você e eu darmos continuidade e terminar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você foi ungido, você foi capacitado para isso, para realizar, para dar continuidade a essa obra. Agora eu quero falar hoje, queridos, com você, eu estou introduzindo e estou adentrando a mensagem. Existe uma recompensa para o serviço cristão. Existe uma recompensa para nós. Talvez você fale assim, mas pastor, só de eu ir para o céu já está bom. Só de eu estar salvo já está bom. Mas deixa eu dizer para você, querido, não. A Bíblia promete uma recompensa, o próprio Jesus, ele fala a respeito de uma recompensa para mim e para você, que servimos ao Senhor, que fazemos a obra dele. Deixa eu dizer, se Deus não prometesse nada para nós nessa vida, querido, nós já estávamos no lucro. Sabe por que estávamos? Porque ele nos tirou do império das trevas. Sabe, talvez, se você tivesse morrido, você já pensou, se você tivesse morrido sem Cristo, onde você estava? Eu paro para pensar nessas coisas. Se eu tivesse morrido sem Cristo, eu estava no inferno perecendo. Mas Jesus me tirou de lá. Ele me alcançou, a mão dele forte me tirou desse lugar. Querido, a Bíblia diz que Deus em Cristo me tirou de lá e me colocou no reino dele. E ele me deu poder, ele me deu capacidade, ele me deu habilidade para dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Mas mesmo assim, Deus nos faz uma promessa aqui, que existe recompensa para nós, para servirmos Ele aqui, para fazer a obra de Deus. Eu digo para você, nós já estávamos no lucro, sim ou não? Porque nós já estamos salvos em Cristo, nós já estamos no lucro. Mas agora Deus escolhe a mim e a você, coloca o poder dele dentro de nós, coloca a habilidade, ele nos dá graça, ele nos dá sabedoria para realizarmos, para dar continuidade a essa obra. E eu pergunto para você, até quando? Até quando nós vamos ficar sem despertar para realizar essa obra? Todo o poder e autoridade está em você. Deus deu para você todo o poder e autoridade. Agora vai em Marcos comigo, capítulo 10. Existe uma recompensa para o serviço cristão. Aleluia. Então, como eu disse, você pode pensar o seguinte, eu já estou salvo, tá bom. Querido, existem recompensas para a eternidade. Existe para esse tempo e para a eternidade. Talvez você disse, não precisa, tá bom, só a salvação tá bom. Mas você pode ficar decepcionado o dia que você chegar lá. Você pode ficar decepcionado ao chegar lá. Então a cruz, o que você faz com a cruz, determina onde você vai passar a eternidade. Mas o que você faz aqui na terra, vai determinar como você vai passar a eternidade. Eu vou dizer de novo.
O que você faz com a cruz determina onde você vai passar a eternidade. Mas o que você faz aqui na terra determina, ou vai determinar, como você vai viver na eternidade. Marcos capítulo 10. Esse texto, ele fala sobre a respeito de um jovem rico. Esse jovem rico chegou até Jesus. Ele disse: mestre, ou bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a salvação? E Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele disse: sei. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus amou aquele homem, amou a atitude dele. Ele disse: só lhe falta uma coisa agora. Provavelmente aquele jovem bateu no peito e disse: manda, só me falta uma, isso eu tiro de letra. Eu sei desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu já sei os mandamentos, eu já pratico os mandamentos. Então a Bíblia diz, quando Jesus diz que amou ele, amou a atitude dele, é porque Jesus sabia, Jesus tinha percepção que eles, de fato, eles praticavam a lei. Mas ele diz: só lhe falta uma coisa. A Bíblia diz que esse jovem, irmãos, ele era dono de muitas propriedades. Ele era muito rico. E quando Jesus falou isso para ele, ele pensou: isso vai ser fácil. Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, vem e me segue e tu terás um tesouro no céu. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que aquele jovem, ele ficou muito entristecido e saiu da presença do Senhor. Jesus disse: olha, vende tudo que tens, dê aos pobres, vem me segue e tu terás um tesouro no céu. Jesus apresenta um tesouro no céu para aquele jovem, e ele, querido, sai triste, ele abre mão de um tesouro no céu por algo que é passageiro, temporário. E isso é o que narra esse texto. Aí os discípulos estavam perto, observando e ouvindo a conversa de Jesus com esse jovem. Aí a Bíblia diz que Pedro logo levantou e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós abrimos mão de tudo para te seguir. Acompanha comigo. Verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí você pergunta: o que é que eles deixaram? Quando ele disse nós, Pedro não estava falando só dele, porque você sabe muito bem que Pedro era um grande empresário no ramo de pesca. Pedro tinha uma empresa, ele tinha sócios, e você lembra que houve uma pesca que a Bíblia diz que é a pesca maravilhosa, que houve tanto peixe que foi necessário chamar outros barcos para recolher todos aqueles peixes. Agora você vai lembrar de Mateus também. Mateus, que era Levi, ele trabalhava para o governo. E ele disse: nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos levar nisso? Nós deixamos tudo para te seguir. Qual é a recompensa que nós vamos ter por isso, por deixar tudo para seguir o Senhor? Então você vai ver que vários discípulos, a Bíblia mostra que eles tinham coisas, eles tinham bens, e eles deixaram. Aí Jesus disse para eles: olha, não há ninguém que deixando, o verso 29, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente século que não receba já no presente 100 vezes mais. 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então Jesus diz que não há ninguém. Ele responde à pergunta de Pedro,
Quando ele diz, nós deixamos tudo para te seguir, qual é a vantagem disso? O que nós vamos ter por a gente ter deixado tudo isso? Jesus diz para eles, não há ninguém que deixando casas, campos, famílias, filhos, mãe, pai, por amor a mim do Evangelho, que não receberá neste tempo 100 vezes mais e na vida por vir. A vida eterna. Então há uma recompensa para o serviço cristão. Há uma recompensa para mim e para você, irmãos, para que a gente possa dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não só nesse tempo, mas na vida futura. Há uma promessa para nós. Jesus está dizendo, eu gosto dessas expressões que ele disse, na verdade eu vos digo que não há ninguém. Isso significa que você e eu estamos incluídos nessa palavra. Se nós fazermos aquilo que Jesus nos disse para fazer, existe uma recompensa para você 100 vezes mais nessa vida e na vida futura. Aí você diz, mas na vida futura o que eu vou receber? Querido, existe muitos galardões que está baseado naquilo que você faz aqui, que vai ecoar para a eternidade. E eu pergunto para você, você já parou para pensar, que tipo de galardões são esses e para que servem? Essas recompensas eternas é a posição que você vai ter no reino de Deus para reinar com Cristo. Somente aquelas pessoas, querido, que vai realizar a obra do Senhor aqui, que vai receber essas recompensas na eternidade, são aquelas pessoas que serão escolhidas para reinar com Cristo, para reinar sobre as nações. E hoje eu fiz uma pergunta. São coisas que eu paro para pensar. Por que a NASA bate tanto e investe tanto procurar no espaço, em outros planetas, vida? Você sabe que uma vez que o seu corpo for revestido de incorruptibilidade, o seu corpo se revestir da imortalidade, seu corpo não terá mais limite? Você não vai ter limite, assim como Jesus atravessou paredes depois da sua ressurreição, seu corpo não terá limite, você vai atravessar a parede, você vai, como Jesus subiu e foi visto diante dos olhos dos discípulos, a Bíblia também, querido, quando mostra que o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, isso que é mortal, ser revestido da imortalidade, seu corpo não terá mais limite, você vai sair de uma galáxia para outra, você vai ir de um planeta para o outro, assim, ó, não terá limite. Eu paro para pensar também sobre os super-heróis. Daqui um dia eu vou pregar sobre os super-heróis. Para você ver por que tem tudo isso. Você não acha que é um desejo dessas coisas nos homens, nos seres humanos? Por isso eles colocam todas essas coisas. Querido, nós temos esse desejo. Deus colocou isso dentro de nós. Essa coisa de ser ilimitado. É muito ruim a gente saber que a gente não tem o controle de muitas coisas. Posso ouvir um amém? Mas, querido, chegará um momento que nós vamos ser também, nós não vamos ter limite no nosso corpo vai atravessar a parede, nós vamos sair de um lado para o outro, nós vamos ir de uma galáxia para outra, de um planeta para o outro, sem problema. Amém? Aleluia. Então, essas recompensas que nós vamos receber para a eternidade, é para reinar com Cristo, para reinar sobre as nações. E deixa eu mostrar para você lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Há uma recompensa para nós. Olha o que o texto diz. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, talvez você pense, não precisa fazer nada. Existe um galardão para quem realiza a obra. Existe recompensa para quem realiza as obras do Senhor. Então, Jesus disse, eis que venho sem demora, e comigo está a sua recompensa, e comigo está o seu galardão. Ele diz que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. 1
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O que está escrito? 15:58. Diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha, portanto, meus amados irmãos, a quem está dirigindo essa palavra? A mim e a você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Existe uma recompensa para mim e para você. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Agora eu queria, depois de falar um pouco sobre isso, eu quero ler esse mesmo versículo em uma outra versão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então veja bem, você tem toda a condição de realizar a obra de Deus, compartilhar. Querido, o mundo está sofrendo, o mundo vai de mal a pior e as coisas vão piorar cada vez mais, cada vez mais. Os governantes estão procurando soluções para resolver o caos do mundo. Eu digo para vocês, eles vão conseguir? Não. Eles podem fazer reuniões e mais reuniões, como já tem vindo. Eles têm feito, desde muitos anos, têm feito reuniões para resolver o problema mundial, mas eles até hoje não conseguiram. Mas deixa eu dizer, por que Deus deu poder para você? Porque você pode resolver o problema do mundo. Você pode resolver o problema das pessoas. As pessoas que estão sofrendo, você tem condição, porque você tem o poder dentro de você, o poder para transformar, o poder para mudar as pessoas, a vida das pessoas, tornando a vida delas melhor. Tornando a vida das pessoas melhor. Querido, nós estamos aqui, você vem para cá para ser instruído na palavra, para receber a palavra, mas você tem que sair daqui com essa consciência, você está naquele lugar para tornar a vida das pessoas melhor. Por quê? Porque você tem poder dentro de você. Você tem esse poder habitando dentro de você. Então, seja, Deus, Ele conta comigo e com você. Ele espera que nós nos levantemos com essa consciência desse poder dentro e que nós podemos resolver o problema das pessoas, nós temos condições de resolver o problema mundial, nós temos condições, irmãos, somente a igreja pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer, somente a igreja. A igreja, a Bíblia diz que é a coluna e baluarte da verdade. Somente eu e você podemos resolver o problema mundial, porque nós temos poder, Deus colocou esse poder dentro de nós. Então há uma recompensa para mim e para você. Há uma recompensa para nós ajudarmos as pessoas. Eu pergunto, quantas pessoas estão sofrendo ao nosso derredor e muitas das vezes a gente não faz nada. Mas Deus quer dar continuidade à obra que Ele começou a fazer e a ensinar. Através de Cristo e agora através de mim e de você. O Espírito Santo habita em você. O poder está em você. O poder está sobre você. Você tem capacidade, você tem condição de fazer. Não diga que você não tem. Você tem. Porque a Bíblia diz que você tem. Jesus, Ele disse, se você crê em mim, você fará as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda farão. Mesmo tudo aquilo que João disse, que se fosse relatar todos os feitos do Senhor, não caberia no mundo. Em livros, não caberia. Mas, mesmo assim, Ele diz que nós faremos obras maiores que Ele. Aleluia. E eu quero ler esse mesmo verso na versão NVT.
glória. Veja bem, na versão NVT diz assim: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Leia isso comigo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo. Trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo. Sabe por que pessoas, irmãos, têm desanimado da obra de Deus? Sabe por que as pessoas não têm prazer em realizar a obra de Deus? Porque elas perderam o entusiasmo, elas perderam o fervor no Espírito. A Bíblia diz em Romanos que a gente deve ser fervoroso no Espírito para servir ao Senhor. E se a gente não está cultivando esse fervor, e eu digo para você, uma água para ferver, ela tem que estar o quê? No fogo. Ela precisa de estar no fogo para ela chegar à ebulição, a essa temperatura de ebulição 90 graus. Então, isso mostra, irmãos, que cada vez que a gente sai, se afasta, mais a gente vai esfriando no nosso espírito. Mas a cada vez que você vai se aproximando, cada vez que você está perto, isso através de oração, congregando, fazendo a obra ou ouvindo a palavra de Deus, cada vez que você vai fazendo isso, mais a sua temperatura ela vai aumentando, até você vai estar com tanto entusiasmo que você não vai perder tempo, você não vai perder nenhum momento, querido, para realizar a obra do Senhor. Você vai estar com entusiasmo para fazer, com tanta alegria. Deixa eu dizer, eu tenho 25 anos que eu nasci de novo. Eu estou com a mesma empolgação e entusiasmo como eu comecei lá atrás. Eu amo esse negócio de igreja, irmãos, eu amo pregar a palavra, eu amo falar do evangelho para as pessoas. Eu estava em Brasília, eu fui lá para uma entrevista para o visto americano, e eu estava no hotel, e todas as vezes que eu pegava a chave do meu apartamento, eu parava para falar com o recepcionista. Eu falava com ele, compartilhava a palavra com ele. Poucos minutos ali eu falava com ele, ia para o quarto. Quando eu descia, eu ia sair, eu entregava a chave e eu falava com ele também. Um dia ele disse para mim assim: você é diferente. Todos os hóspedes que passam aqui, eles pegam a chave, eles saem, muitos não dão bom dia, nem boa noite, e você passa, todas as vezes você para e dá uma palavra para mim. E aí quando foi um outro dia, eu desci, saí, eu tinha ido na igreja, e quando eu voltei, eu parei na recepção, comecei a conversar com ele. Compartilhei Cristo com ele. Meia-noite e pouco, esse rapaz estava entregando a vida para Jesus. Ele foi segurança presidencial na época do Lula, da Dilma, e ele estava lá agora, depois que ele saiu do exército, ele estava lá, sendo recepcionista daquele hotel. Ele entregou a vida para Jesus. Quando foi 1h da manhã, ele pediu uma pizza, uma Coca-Cola, para celebrar aquele momento. E nós estávamos lá, tomando Coca-Cola e comendo pizza. A gente não pode perder a oportunidade. Eu amo falar do Senhor. Tem gente que já falou comigo, eles são crentes, ficar perto de mim, eles têm até desejo de aceitar Jesus de novo. Porque eu falo. Eu gosto disso. Certa vez eu e Flávio, nós estávamos, era madrugada, nós ficamos até 5h da manhã, compartilhando o evangelho com uma pessoa. Foi logo quando eu conheci o Flávio. Estávamos lá sem preocupação nenhuma, irmãos, porque eu amo fazer a obra do Senhor. Eu entendi pelas Escrituras que existe, né, aquilo que o Senhor fez por mim, já é maravilhoso, e ainda Ele me recompensa por aquilo que eu faço para Ele aqui na terra. Ele me recompensa e recompensa a você. Eu tenho paixão pelo Senhor. Eu amo o Senhor e eu continuo amando. Eu saía, queridos, hoje eu contei de manhã, eu estava na música, né? Eu falei para o pessoal da música, não faça o que eu fiz, mas tinha os momentos de ensaio, e eu disse, olha, fica aí um minutinho que eu só vou fazer uma visita ali rapidinho. A minha esposa sabe disso.
né? Eu vou só fazer uma visita rapidinha. A Priscila testemunhou isso muitas vezes. Rapidinho, eu só vou ali para uma visita e já volto. Irmãos, ensaio passava. O pessoal ficava tentando entrar em contato comigo. Eu não ia para casa, eu não almoçava, e aí eu não ia em casa tomar banho. Eu chegava na igreja. Chegava na igreja com várias pessoas que eu havia ganhado para o Senhor. Talvez a Vânia e o Luiz lembram disso em alguns momentos, né? Então, queridos, existe uma recompensa para nós. E essa é a mensagem para mim e para você hoje. Há uma recompensa para você. Então, aquilo que você faz aqui na terra vai determinar como você vai passar a eternidade. O que você fez com a cruz determinou onde você vai passar, mas o que você faz vai determinar como você vai passar a eternidade. Então você precisa de ter essa consciência. Somos nós que vamos terminar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia agora, irmãos. Nós vamos celebrar esse momento da ceia.